Eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no trecho que se encontra no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20. O rei Josafá, rei de Judá, estava debaixo de um grande desafio, de uma grande crise. Era tão grande a crise que o rei teve medo. E este medo trabalhou em sua vida. O medo pode trabalhar em nossa vida e pode trabalhar destrutivamente e pode trabalhar construtivamente. E Josafá, então, movido por um sentimento de medo, ele não foi movido por uma coragem avassaladora, mas por um sentimento de medo de um inimigo avassalador. Porque os amonitas, os moabitas e ainda outros povos se uniram para expulsar Judá de suas terras, para arrasar com a nação de Judá. E o rei Josafá sabia que eles não tinham forças para poder vencer tamanha adversidade, tamanha guerra contra eles. Então o que ele faz? Ele conclama toda a terra de Judá a orarem, a jejuarem, a buscarem ao Senhor. E todos os homens de Judá, a Bíblia diz, estavam de pé diante do Senhor, com suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então, algo aconteceu. No meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre uma pessoa, a saber, Jaaziel. E este homem traz uma palavra profética, que é a palavra que hoje Deus quer dar à minha vida e à tua vida. E eu te peço que no segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 20, leiamos essa palavra que se encontra no versículo de número 15. Jaaziel disse: escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém e o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Não se assustem.
com esta batalha, com esta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, ela é de Deus. Amanhã vocês sairão ao encontro deles, e eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição. Vocês não precisam lutar, mas têm que se posicionar. Tomem posição. Fiquem parados, que pode ser traduzido, fiquem firmes. Firmes. E vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá e Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Amado e querido Deus, abençoa-nos, ó Pai. Dá a tua graça, dá o teu poder a cada um de nós, que o Senhor possa nos conceder a vitória contra um inimigo indefensável, contra um inimigo avassalador, contra aquilo e aqueles que são mais poderosos do que nós, porque não temos forças para vencê-lo. Dá-nos a tua vitória, ó Deus, para que nós vençamos, como diz a tua palavra, sem precisar lutar. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vencendo sem precisar lutar. Mas isso não quer dizer que eu não precise me posicionar. Eu não luto, mas eu me posiciono. Eu não luto, mas eu fico firme. Eu não luto, mas eu não me amedronto. Eu não luto, mas eu não me acovardo diante da batalha, diante da luta. Pois hoje a batalha é do Senhor. A batalha não é minha. A batalha é do Senhor. E Josafá toma sua fé e canaliza através da sua fé a total confiança no poder, na soberania, na autoridade plena do Senhor. É Ele quem decide a respeito de todas as nações. Se o Senhor agir, quem poderá impedir? Então Josafá se coloca, e com ele todo o seu povo. E meus irmãos, eu quero dizer a vocês, vamos nos posicionar diante de uma realidade, diante de um desafio que é grande demais para nós, que é um inimigo sobremodo numeroso, avassalador. Há muitos inimigos, há muitas lutas, há muitas adversidades, há muitos adversários. Nós poderíamos dizer tantas coisas, tantas situações, situações econômicas, situações familiares, situações emocionais, situações de saúde. Há tantas coisas que eu poderia citar, inimigos que são mais fortes do que nós não temos como vencê-los.
Mas o Senhor nos disse, vão à guerra. Mas vocês não vão precisar lutar contra esse inimigo que é mais poderoso, esse inimigo que é mais numeroso, esse inimigo que é mais forte do que vocês. Esse inimigo que vem para arrasar, para acabar com vocês. Quantos de nós estamos enfrentando, quantos de nós estamos com medo de situações, de realidades, de, como eu disse, adversidades? A gente que não sabe o que será da sua vida no próximo ano. A gente que não sabe o que será dos seus filhos no próximo ano. A gente que está lutando pela conversão, pela transformação, pela libertação, mas vê cada vez isso mais distanciado. É um inimigo muito forte. É um inimigo que eu cheguei à conclusão que eu, pelas minhas forças, não posso vencê-lo. Como vencer? Quando alguém toma uma decisão totalmente errada, segundo as Sagradas Escrituras, quando alguém se afasta da fé, quando alguém entra por um caminho que Deus condena. Estou falando dos nossos amados. E nós, então, nos preocupamos e nós estamos já cansados e vemos, eu não tenho mais forças. Josafá vinha de uma vitória. Josafá vinha de uma batalha. E mal saiu da batalha, vem um inimigo muito maior contra ele. E ele tem medo. Ele diz, eu não vou conseguir vencer. Meu povo não vai conseguir vencer. Nós não temos força. E é interessante que o que Deus disse para eles é, fiquem firmes. E Josafá, diz a palavra, se aconselha com o povo. Ele não se aconselhou apenas com seus conselheiros, ele se aconselhou com o povo. Como eles deveriam marchar? E eles tomaram uma decisão extraordinária. Eles decidiram marchar louvando. Louvando. O exército foi, mas à frente do exército foi um coral de levitas. Eles tinham seus estandartes, eles tinham suas bandeiras, e eles louvavam, e eles diziam, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Bíblia diz que Deus batalhou contra aquela gente, que Deus pôs emboscada contra esse poderoso exército e simplesmente os destruiu. Como aconteceu isto? Há muitas suposições. Mas eles sofreram emboscadas, ataques relâmpagos, ataques contra eles que passavam por eles. O desespero tomou conta desses que vinham contra Judá, a tal ponto que eles já não mais sabiam quem era aliado e quem era inimigo. E a Bíblia diz que semelhante ao que aconteceu com os midianitas, que a espada de um se voltou contra o outro, aqui a espada de um se voltou contra o outro e eles
mutuamente se dizimaram. E quando Judá chega ao lugar que deveria ser o encontro, o vale para a batalha, não encontrou outra coisa senão cadáveres e despojo. E que tanto foi o despojo, que a Bíblia diz que era mais do que eles podiam carregar, que eles demoraram dias despojando aquele povo. 1 dia, 2 dias, 3 dias, estavam eles despojando aquele povo. E no 4º dia, eles se reuniram, onde louvaram ao Senhor de novo. E a Bíblia diz que eles chegaram em Jerusalém com tamanha alegria, cantando, louvando, pelo que Deus havia feito. E o Senhor colocou terror nos povos ao redor, de maneira que eles deixaram Josafá e Judá em paz. E Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Que história extraordinária! E que nós encontramos aqui algumas, eu diria, alguns detalhes. A ameaça era de um exército imenso, muito mais poderoso do que Judá. Foi o que causou medo em Josafá. Mas a resposta de Josafá foi que ele convocou um jejum em todo o seu reino e orou a Deus no templo, crendo na sua onipotência, a onipotência de Deus, e na soberania do Senhor. Creia, Deus é soberano. E Ele é onipotente. E é por causa disso que nós teremos a vitória. A estratégia incomum deles foi o quê? Colocar levitas cantando e louvando a Deus à frente do exército, em vez de guerreiros. Ele diz: vocês não vão precisar batalhar. Hoje a batalha é do Senhor. E então o que eles fizeram? Eles louvaram. Eles engrandeceram ao Senhor. Eles louvaram ao Senhor no meio da guerra. Eles louvaram ao Senhor no meio da luta. Eles louvaram ao Senhor no meio do desafio. Eles louvaram ao Senhor no meio do perigo. Eles louvaram ao Senhor. Eles adoraram ao Senhor. Eles estavam ali, crendo no quê? No milagre. E esse milagre, que ao começarem a louvar,
Deus preparou emboscadas contra aquelas pessoas, contra os inimigos, que começaram a lutar uns com os outros. Houve confusão entre eles. E você sabe que em multidão, confusão é algo que cresce de maneira exponencial. E houve desespero, e houve o quê? A destruição. Um problema se voltando contra o outro problema, um adversário contra outro adversário, e eles foram exterminados. Assim Deus lhes concedeu a vitória. Os elementos chaves aqui, em primeiro lugar, é oração e jejum. Esse é o elemento chave. Se nós queremos mudar, transformar totalmente nossas vidas, e especialmente a história das nossas vidas, como foi aqui o sonho e visão, um novo livro, uma nova história. Deus tem uma nova história. Isso não vai acabar como o roteiro que o mundo está te obrigando a viver. Nós vamos vencer. E a primeira coisa, ao invés de prepararem soldados, ao invés de afiarem espadas, ao invés de capacitarem-se para a guerra, eles prepararam pessoas para louvar ao Senhor. Eles declaravam: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão no Senhor. Os nossos olhos estão em Deus. A segundo elemento-chave é reconhecimento da soberania, da autoridade, da onipotência de Deus. Seu inimigo pode ser poderoso, mas o seu Deus é todo poderoso. Pode ser impossível para você vencer essa batalha, mas como disse Jesus, para os homens há coisas que são impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Reconheça isto. Pare de crer no problema. Pare de crer na força do inimigo. Comece a crer no poder de Deus. Nós vamos mudar toda a realidade. Toda a realidade. Um outro elemento chave é a fé na palavra de Deus. Nós jejuamos, nós oramos, nós reconhecemos quem é o nosso Deus e que só Ele é Deus, e que nós somos o seu povo, e cremos, temos fé na palavra de Deus. Esta palavra vai se cumprir. O que Deus prometeu, Ele fará. O que Ele disse, Ele cumprirá. O quarto elemento é o louvor. Não qualquer louvor, mas louvor como estratégia. Como Abacuque disse, ainda que o produto do campo minta, ainda
que não haja cria, eu ainda assim louvarei ao Senhor. Mesmo que esteja havendo toda esta dificuldade, toda esta luta, ainda assim eu louvarei ao Senhor. É interessante que Paulo diz que aprendi a estar contente. Contentamento é uma aprendizagem, você tem que aprender a ter contentamento. E Paulo diz, em toda e qualquer situação. Eu tanto sei ser honrado como sei ser desprezado, ter abundância e ter escassez, de tudo tenho experiência, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso suportar, eu posso viver todas essas coisas, porque eu aprendi com o Senhor. Jesus disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas. Eu tenho que aprender com o Senhor Jesus. E eu vou voltar a este louvor, porque o último elemento essencial desta vitória é que Deus luta pelo seu povo. E esta é a verdade. Deus luta por mim. Deus luta por ti. Deus luta por nós. E os nossos olhos verão a vitória. Eu quero dizer uma coisa que há muito tempo, nesse texto, Deus falou comigo. Quando a batalha é do Senhor, não há outro resultado. A vitória é nossa. A vitória é nossa. Essa não é uma vitória que depende de mim. Essa é uma vitória que depende do Senhor. Então é uma vitória certa. Bendito seja Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus. O Senhor, Ele luta por nós. Logo, o segredo de tudo isso está numa entrega total de nossa parte a Deus, ficando firmes. A Bíblia diz, ficai firmes na fé. Firmes. Não se movam. Não retrocedam, não desçam, fiquem firmes na fé. E o diabo, vosso adversário, fugirá de vós, porque a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, é o primeiro ponto, e resisti ao diabo. Quando eu estou firme, eu estou movendo resistência. Eu estou resistindo. Não caiam. A Bíblia diz, ficai parados. Esse ficai parados é ficai firmes. Ficai de pé. Nada de prostração. Confie plenamente no Senhor. E por isso, manifeste verdadeira adoração no meio da adversidade, provando que a vitória vem quando se confia nele e não nas nossas próprias forças. Por quê? Este louvor é estratégico. E eu diria, por que este louvor agrada a Deus? Louvar a Deus
pelo que Ele nos deu, louvar a Deus pelas vitórias. Eles louvaram. E aquele também foi um louvor, que eles tomaram os despojos, que eles estavam com alegria. E a Bíblia diz, está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém triste? Ore. Ore. Mas está em alguém numa batalha que pertence ao Senhor, mas a guerra é tua. Isso é muito interessante. A batalha é do Senhor, mas a guerra é nossa. Você concorda comigo? A batalha era do Senhor, mas a guerra é nossa. É por isso que quando a batalha é do Senhor, a vitória é nossa, porque a guerra é nossa. A guerra é minha, mas Ele vem batalhar nesta guerra no meu lugar. E isso é o louvor que agrada a Deus. É um louvor que, meus irmãos, não está naquilo que, como eu disse, houve outro louvor nesse texto, que no quarto dia eles louvaram a Deus por tudo que eles haviam tomado. Eles tomaram uma riqueza maior do que eles podiam carregar. Eu imagino a cena. Aqueles homens voltando para casa, alegres, mas cansados. Cansados de cada um carregar um tesouro. Deus não apenas deu uma vitória para eles, Deus deu riqueza para eles. Deus não apenas deu uma vitória para a nação de Judá, Deus enriqueceu a nação de Judá e deu paz para a nação de Judá. Deu paz e Deus vai nos enriquecer e vai nos dar paz, porque o enriquecer é dom de Deus. Ele dá a quem quiser. E meus irmãos, eu estou nesta palavra tomando posse de um enriquecimento, porque eu posso dizer que isso que eu estou pregando hoje é um preâmbulo do que eu pregarei. Porque é uma guerra que nós vamos romper diversas amarraduras, diversas amarras em nossas vidas. Como eu disse, a amarra econômica, a amarra cultural, a amarra profissional, a amarra em saúde, a amarra em família, a amarra dos sentimentos. Nós precisamos de libertação e Deus vai nos libertar dos moabitas, dos amonitas e de tantos outros itas. Deus nos dará a vitória, mas nós precisamos ministrar este louvor que agrada a Deus. Um louvor na batalha, um louvor na guerra. Como disse, a batalha é do Senhor, a guerra é nossa, porque o problema é meu. Eles não vieram literalmente para tirar o Senhor do trono, eles queriam tirar Josafá do trono. O trono de Deus não corria perigo, nunca correu, não pode correr, mas o de Josafá corria perigo. Eles não vieram invadir o reino dos céus, eles vieram invadir o reino de Judá. Eles não vieram para derrubar a Nova Jerusalém, eles vieram para derrubar Jerusalém. A guerra é nossa. Eles vêm contra a minha vida, eles vêm contra a minha casa, eles vêm contra os meus filhos, ele vem contra o meu ministério, ele vem contra a minha igreja, ele vem contra o meu povo. Ele quer me derrubar, ele quer me tirar do lugar onde Deus me colocou.
Ele quer me destronar. Ele quer me destruir. A guerra é contra mim. E a nossa guerra não é contra sangue, nem contra carne, mas contra principados e potestades, contra poderes dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. A guerra é nossa, mas a batalha é do Senhor. Então a vitória é nossa. E eu hei de louvar ao Senhor. Por que? Volto a perguntar. Este era um louvor que agradava tanto a Deus. Porque esse não era um louvor como o segundo louvor, pelas vitórias obtidas, pelos bens adquiridos. Este era um louvor não pelo que Deus tinha feito. Este era um louvor pelo que Deus iria fazer. Isso se chama fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso esse é o louvor que agrada ao Senhor. É o louvor no meio da batalha. É louvar a Deus no meio da batalha. Engrandecer ao Senhor antes da vitória. Ter firmeza em fé no Senhor e por isso adorá-lo, bendizê-lo, engrandecê-lo, louvando ao Senhor. É o que nós precisamos fazer. Olha, eu creio que Deus dará a este ministério um avivamento extraordinário no louvor e na adoração. Prepare-se, porque até eu vou dirigir louvor. Eu já não dirijo louvor desde o início do meu ministério. Prepare-se, porque nós vamos mover não apenas os céus, nós vamos mover a terra. Porque Deus nos dará a vitória. Nós vamos fazer o louvor que agrada a Deus. Senhor, nós estamos louvando ao Senhor, não apenas pelo que o Senhor nos fez, por isso estamos alegres e louvamos ao Senhor, mas pelo que o Senhor fará, pela vitória, pelos moabitas e amonitas que cairão, não pelas nossas mãos, mas pelo teu poder. Pelo teu poder. Eu verei pessoas se convertendo. Eu verei pessoas retornando à casa do Senhor. Eu verei a casa do Senhor cheia de vidas, cheia de pessoas. Nós partiremos para a nossa conquista, mas vamos romper as amarras espirituais. Vamos romper as amarras emocionais. Vamos romper as amarras financeiras. Às vezes o que nos falta não é fé, é dinheiro. O que nos falta é dinheiro. E você sabe de uma coisa? Sonho, ou mesmo uma visão, sem recursos, não passa de um mero sonho que nunca se realiza. Nós vamos romper isso que não temos recursos. Eu não estou falando só de dinheiro. Eu estou falando dos recursos mais preciosos que existem. Pessoas. Pessoas são a verdadeira riqueza. São as riquezas aos olhos de Deus. Deus vê a riqueza em homens, em mulheres convertidos, salvos, filhos amados de Deus. Você verá seu esposo nessa casa.
Você verá seu filho nessa casa, você verá sua esposa nessa casa, você verá seus amigos nessa casa, todos servindo ao Senhor e servindo com excelência. Excelência, é assim que nós vamos servir ao Senhor. Vamos fazer o melhor de tudo. Nem que tenhamos que ter vários mutirões aqui, limpando essa igreja, arrumando a igreja, pintando a igreja, fazendo tudo o que temos que fazer. Ah, pastor, não podemos pagar alguém para que faça isso? Podemos, se tivermos dinheiro. Se não tivermos, a gente faz. E não é desonra nenhuma lavar um banheiro da igreja, arrumar alguma coisa, colocarmos tudo. Vamos transformar essa igreja num brinco de igreja, numa coisa maravilhosa, e especialmente uma igreja acolhedora, amorosa, uma igreja que sabe receber com um pastor. E aponto para mim, porque é o meu desafio, que eu seja um pai para todos. É o que nós precisamos ter. Gente que cuida, gente que ampara, gente que orienta, gente que educa. Meus irmãos, essa é uma obra, como disse Moisés, e eu não estou nem para ficar aos pés de Moisés. Moisés disse, eu sozinho não posso fazer isso. E eu aproveito para agradecer a todos os que já passaram por esse ministério e os que estão nesse ministério. Eu agradeço, porque nós só estamos aqui por causa do Senhor e por causa das pessoas. E louvo ao Senhor pela vida de cada um. Mas nós vamos romper amarras. Durante o ano todo, nós vamos romper amarra após amarra, amarra após amarra. E cada vida, cada vez, você terá uma vida menos amarrada. Sabe, deixe-me dizer uma coisa a você, já adiantando. A Bíblia diz, ninguém entra na vida de um valente sem primeiro amarrá-lo, e então o despojará. Nós usamos isso muito em relação ao inferno, e não está errado. Embora valente é um título de honra, mas eu digo a respeito dos valentes, que somos nós, valentes do Senhor. Ninguém entra na nossa casa sem primeiro nos amarrar. Nós vamos tirar estas amarras com as quais nós fomos amarrados. A gente vivendo depressão, opressão, perturbação, são amarras. Olha, vai ser igual a Sansão, o Espírito do Senhor vai te encher e as amarras vão se desfazer como se queimassem. E você vai se libertar delas. A Bíblia diz que Deus vai apodrecer o jugo. Mas quem vai despedaçar o jugo somos nós. Mas vai ser fácil, porque ele está podre. Ele está podre. Nós vamos alcançar coisas inimagináveis. Porque cada mês amarras serão cortadas. Vamos louvar a Deus, não só por aquilo que Ele fez, vamos louvar a Deus pelo que Ele fará. Pelo que Ele fará. E aí louvaremos por fé. Por fé nós vamos louvar. Vamos engrandecer ao Senhor por fé. Meus olhos ainda não viram, mas eles verão. Meus ouvidos ainda não ouviram, mas eles ouvirão. O meu coração ainda não sente,
mas ele sentirá. E nós veremos a vitória do Senhor. E essa vitória será nossa. Como foi com Josafá, como foi com Judá, será conosco. No nome de Jesus. Você pode dizer amém a isso? Senhor nosso Deus, eu quero entregar esta palavra com temor e tremor em meu coração, em nossos corações. Oh Deus, abençoa-nos pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia. Que o Senhor batalhe por nós, que o Senhor lute por nós e que tenhamos a vitória que vem do Senhor. É um inimigo mais poderoso do que nós, mas o nosso Deus é mais poderoso que o nosso inimigo. No nome de Jesus Cristo. Amém. Fique de pé.